Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 207. Então aqui, Leon Denis, ele assim nos diz: se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. Então, observemos que se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. Agora, isso é relativo, porque nós não podemos generalizar, porque nós entendemos que o processo é muito complexo. Porque o termo "se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva", nós entendemos que é relativo. Porque existe muitos seres humanos que conseguem, mesmo em meio a esse processo todo, conseguem. Então, por isso nós não podemos generalizar. Mas assim foi deixado para que pudéssemos raciocinar. É o caso do restaurante. Como no vídeo anterior relatei a todos vocês. Nós temos que raciocinar. Nós não devemos, nós não podemos, como se diz o ditado, ir comendo gato por lebre. Nós temos que separar o joio do trigo. Mas, no bom sentido aqui, Leon Denis, ele generaliza de uma certa forma para mostrar que o ser em processo de evolução ainda se encontra ainda no estado, assim, num estágio, aliás, de grande primitivismo. Porque se não fosse, obviamente, Leon Denis não teria dessa forma relatado. Sequência. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É natural. É natural porque existe esse processo transitório, não é verdade? E isso, indiscutivelmente, ele se dá com todos aqueles que se encontram no corpo físico. Então é natural. Só que nós temos que raciocinar, que depende de nós também permanecer neste estado transitório, permanecer nesse estado transitório lúcido, num estado letárgico, de morte aparente, ou não. Depende de nós. Agora, como separar uma coisa da outra? Enquanto no corpo físico fazermos por merecer. Muitas pessoas dizem assim: se Deus quiser, eu não vou para um umbral. Se Deus quiser, nós temos que pedir mesmo, se Deus quiser, até porque não depende de Deus.
Depende de você. Não depende de Deus. Agora, nós temos que entender uma outra coisa. Passar pelo umbral, todos nós passamos. Porque é a dimensão a qual todos nós nela nos encontramos interligados por ela justamente encontrar-se rente à crosta terrena em meio a todos os seres que se encontram no corpo físico. Não é verdade? Então, todos nós passamos pelo umbral. Dr. Bezerra de Menezes passou pelo umbral. O professor Eurípides passou pelo umbral. Nossas irmãs Sheila, Meimei. Agora, queridos irmãos, passar é uma coisa. Agora, lá permanecer é outra coisa. Deu para você entender a psicologia? Porque é a mesma coisa, por exemplo. Eu gosto muito de dar alguns exemplos, porque assim as pessoas entendem melhor. Você está viajando de automóvel. De repente, você depara com uma nuvem de neblina muito densa e intensa. Você tem duas opções. Veja bem. Ela é tão densa que você não consegue enxergar 5 metros à sua frente. Então você tem algumas opções, vamos pensar assim, não duas, algumas opções. Você vem lá a uma velocidade de 80 km por hora. Então você tem algumas opções. Você pensa assim. Obviamente você já entrou pelo menos uns 5%. Ali você já se encontra no meio de 5% da neblina. E você, para todo lado que você olha, você não consegue enxergar nada. Então, você pensa assim. Vou diminuir a velocidade. Vou andar devagar. Vou aumentar a claridade dos faróis, mas eu vou continuar devagarinho. Obviamente, se você assim agir, você vai conseguir transpor aquele obstáculo, que é a neblina. Você entendeu? Ou você pode, em meio à neblina, você pode encostar o automóvel, né? No acostamento e lá permanecer por horas e horas e horas e horas, até dissipar aquela neblina. Então observemos para você ver. Aquele que diminui a velocidade é aquele disciplinado, é aquele prudente, é aquele justo, é aquele que anda de acordo com as leis divinas. É aquele que procura constantemente, através da consciência reta,
enxergar no próximo as necessidades. Então esse consegue transpor aquele obstáculo que é a neblina. Aquele que encosta, aquele que para, aquele que encosta, é justamente esse que vive na atual existência, na promiscuidade, na sexolatria, na toxicomania, vive na contramão das leis divinas. Dá para você entender? Por que ele encosta? Porque ele não consegue raciocinar, ele não consegue discernir, ele é tomado pelo medo, ele não acredita nas capacidades que possui, ele não tem fé nele mesmo, quanto mais na providência divina. Então ele é muito apegado aos bens materiais, por isso ele tem medo de morrer, vamos assim dizer. Ele tem medo de sofrer um acidente e todos os teus familiares morrer. Porque ele não acredita na imortalidade da alma, ele ainda está ali num processo letárgico, mal sabendo que já desencarnou. Ele tem medo de perder o automóvel, mal sabendo que já perdeu o automóvel. Porque isso é apenas, a neblina é apenas um símbolo que nós estamos usando aqui. Então, depende tal vida, tal morte. Não depende de Deus. Não depende. As pessoas dizem assim, se Deus quiser, eu não vou parar no umbral de jeito nenhum. Você não aperta os pés para você ver, não, você não trabalha, você não honra, para você ver, não, o que pode acontecer. Não é ele jogando praga. Acontece que nós lidamos com essas situações constantemente. São tantas as promessas e pouco trabalho. São tantas promessas e pouco trabalho. É o estado de perturbação de que falamos. Estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito do defunto. Praticamente foi o que eu acabei de dizer. Só que usando outros termos, né? Espesso ou etérea do perispírito do defunto, né? Então aqui também é usado esse termo defunto, justamente por uma necessidade, para que as pessoas possam separar uma coisa da outra. Caso contrário, não haveria necessidade desse termo. Livre do fardo material que o oprimia, a alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções, por ela geradas no decurso das suas vidas terrestres. Isso é relativo também. Nós não podemos generalizar. Tem que usar o termo. Cada caso é um caso. Porque nós não podemos dizer assim, isso ocorre com todo mundo.
Porque não ocorre. Por quê? Porque não existe nenhum nos universos e nas dimensões que não tem começo e nem fim, no mesmo nível e no mesmo grau evolutivo. Então, uns já conseguiram se despojar-se dessas sensações. Se não conseguiram se despojar de todas, mas de algumas, provavelmente já. Observe para você ver uma questão. Faz parte da leitura. Tem pessoas que são avessas ao cigarro. E tem outras que já são apaixonadas no cigarro. Tem umas que são avessas à bebida alcoólica. Tem outras que já são apaixonadas. Não podemos dizer que essas pessoas estão erradas. Não. É o nível evolutivo da pessoa, daquele espírito, daquela alma ali naquele corpo. É porque ele ainda não conseguiu se despojar-se daquela necessidade. Agora, é de extrema importância reconhecer que, estando no corpo físico, nós temos que, cada dia que se passa, nós temos que procurar filtrar o que é positivo e despojar aquilo que é negativo, aquilo que não traz nada de benefício positivo, nada de benefícios positivos ao nosso eu, ao nosso processo evolutivo. Então, se eu sei que ainda sou apegado, tenho lá as minhas necessidades pejorativas, negativas, devo assimilar, devo me conter, devo diminuir. Se eu percebo que não consigo me livrar de uma vez, que pelo menos eu diminua. Porque senão nunca eu conseguirei evoluir. Nunca. Então depende de nós também. Então, observe para você ver como que o processo é relativo. Porque isso não se dá com todas as almas. Aqui nosso irmão generaliza para que possamos, como eu já disse, separar o joio do trigo. Nós é que devemos raciocinar. Nós não devemos esperar que Leon Denis raciocine por nós. Nós é que devemos raciocinar. Porque observe para você ver. Livre do fardo material que a oprimia, Então a alma se vê livre do fardo que a oprimia. A alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos. Então, isso é relativo. Porque quantos espíritos, quantas almas, quantos seres se tornam a parte espiritual que foram justas na Terra, fizeram por merecer, e que
nesse processo, ajudada nesse processo de transição, ajudada pelos benfeitores amigos, elas permanecem durante alguns dias em sonoterapia. Justamente para que ela não sofra aquelas influências, tanto dos encarnados, quanto influências que provavelmente ela mesma, durante a existência e as existências anteriores, ela possa ter armazenado no teu eu. Mas por ter adquirido mérito naquela atual existência, é óbvio que não é melhor tratada, mas sim, ela é recebida de acordo com aquilo que ela fez por merecer. E quantos irmãos que automaticamente, já deixando o corpo físico, mal deixam o corpo físico e já são arrancados, vamos assim, para simplificar, do corpo e já são levados para regiões de sofrimento. Então, por isso nós não podemos generalizar. Mas é de extrema importância também o esclarecimento, você compreende, né? A alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções, por ela geradas no decurso das suas vidas terrestres. Então, é o que acabamos de dizer. Quantas já conseguiram se despojar-se desses malefícios? Não podemos dizer que 100% de todas as almas que deixam o corpo físico ainda se encontram nessas condições. Mas você observou o quanto nós temos que, com bom senso, minuciosamente raciocinar. Terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e densidade. Por isso que no início, desse comentário, tivemos a oportunidade de dizer, de levar o conhecimento dos nossos irmãos, de que cada caso é um caso. Que nós não podemos generalizar. Porque nem todas conseguem se livrar numa, 2, 3, 500, 1000, 2000 reencarnações. Isso é muito relativo. Mas que nos encontramos em processo justamente evolutivo para nos despojarmos desses males, isso é natural que nos encontramos nesse processo. Então vamos para o próximo vídeo.